Olá a todos, eu sou o pastor Fábio Feitosa e estou aqui para trazer o Evangelho de Jesus Cristo, porque só Ele cura, liberta, salva, só Ele transforma de dentro para fora a vida das pessoas. Quero estudar com você a palavra santo. O que é santidade? O que é ser santo? Santidade não tem relação nenhuma com fanatismo religioso. Santidade. A palavra santo na Bíblia significa separado. Significa que Deus separou você para Ele. Então, ser santo não é ser fanático, um fanático religioso que ora o dia inteiro, jejua todos os dias. Se você fosse pastor ou pastora de uma igreja que os membros são fofoqueiros, que os membros causam divisões, são problemáticos e você, para entrar em contato com eles, só era possível através de uma carta. O que você escreveria para esses membros? Olha, vocês são fofoqueiros, vocês são uma vergonha. Era isso que você escreveria? O Paulo escreveu para uma igreja dessas, a igreja de Coríntios. Era uma igreja problemática, era uma igreja que tinha fofocas, divisões, diversos tipos de problemas. Era uma igreja com muitos cristãos imaturos. E o Paulo escreveu a carta de Coríntios para ele, e olha o que ele disse. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha de que o Paulo chamou a igreja de Coríntios santos. Ele disse: vocês foram santificados em Cristo, chamados santos. Então, santo significa separado. O Paulo chamou aqueles crentes fofoqueiros, problemáticos, imaturos, de santos. Você que está me ouvindo, crente, cristão, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, pronto, você agora é uma pessoa santa, santificada pelo sangue de Jesus Cristo. Você não é apenas um pecador salvo. Não, você é santificado. Você é uma pessoa santa através do sangue de Jesus Cristo. Acredita nisso? Muitos crentes acreditam que são pecadores. Não, nós fomos pecadores, mas fomos salvos por Jesus e hoje somos santificados, somos santos através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. O Paulo disse que Deus nos fez capazes, no grego, suficientes, para sermos participantes da herança dos santos na luz. Os santos, eles têm uma herança. Aqueles que são santificados em Cristo, eles têm uma herança. Jesus conquistou para nós as bênçãos de Deus. Jesus nos fez herdeiros de Deus através do seu sangue. Então você, cristão, que é santificado pelo sangue de Cristo, você tem uma herança. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós somos filhos de Deus, Ele diz que nós somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. Você, cristão que está me ouvindo, você é um herdeiro. Você que foi santificado pelo sangue de Cristo, você é um herdeiro de Deus. Agora cabe a você descobrir qual herança é, descobrir o que Cristo conquistou para você há 2000 anos, lendo as cartas de Paulo. Você tem que descobrir o que Jesus, Ele conquistou para você. Você é um herdeiro de Deus. O teu Pai, Deus, é dono do ouro e da prata. Então descubra na Bíblia tudo que lhe pertence. O apóstolo Paulo ensinou os irmãos de Éfeso a fazer uma oração que eu e você devemos fazer. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais
qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha o que Paulo nos ensinou a fazer, a pedir para Deus abrir os olhos do nosso entendimento, para que saibamos qual é a riqueza da nossa herança da glória nos santos. Nós temos que aprender, abrir os nossos olhos, para sabermos a herança dos santos. A partir do momento que você aceitou a Cristo, pronto, você agora é uma pessoa santa. Agora descubra. O próximo passo é descobrir o que Cristo conquistou para você. Qual é a sua herança em Cristo Jesus? Então a palavra santo significa simplesmente separado. Deus separou você para Ele. Deus separou você do mundo. Agora você pertence. Agora você pertence a Deus. Como Deus, no princípio, quando Ele criou os céus e a terra, Ele separou a luz da escuridão, da noite, das trevas. Deus separou você do mundo. Agora você é uma pessoa de Deus. Você é comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Você é uma pessoa santa, separada por Deus e para Deus. João capítulo 17, a partir do versículo 13. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então olha olha a oração que Jesus fez pelos discípulos. Pai Santo, guarda eles no teu nome, porque eu vou para ti. Guarda eles, porque eles não são desse mundo, como eu do mundo não sou. Então, cristão, você está neste mundo, mas você é um filho de Deus. Por isso que o mundo, Jesus disse, por isso que o mundo nos odeia. Porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Por isso que muitas pessoas do mundo não gostam de você. João 15, 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então por isso que Jesus disse, olha, o mundo aborrece vocês, mas antes de aborrecer vocês, o mundo aborrece a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, mas vocês não são do mundo. Então você cristão que está aqui, o seu destino é a vida eterna. Você não é neste mundo, você está aqui de passagem, mas você tem a vida eterna. Deus separou você para Ele. Deus santificou você, é uma pessoa santa. Você é uma pessoa separada por Deus. Você na sua casa tem bijuterias e ouro. O que você faz com ouro? Você separa. A bijuteria você coloca em qualquer lugar, em cima da mesa, na estante. O ouro não. O ouro você separa ele. Você guarda ele em um lugar especial. Você guarda o ouro em um cofre. Anel de bijuteria você guarda em qualquer lugar. Anel de ouro você não guarda com as bijuterias. Você guarda em um lugar especial. Você separa o ouro. Você é santo. Deus separou você para Ele. Como o dono separa o ouro para um lugar especial, você é separado por Deus. Você tem muito valor. Jesus pagou um alto preço por você. O mundo está cheio de pedras, mas você é uma pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus contou essa parábola, a parábola da pérola de grande valor. Você é uma pérola de grande valor. Por quê? O homem negociante, a busca de pérolas, é Jesus Cristo. Ele encontrou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Por que eu sei que você é essa pérola de grande valor? Porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Você foi comprado por Jesus Cristo. Você é mais valioso, mais valiosa do que uma pérola de grande valor. Uma pérola é consequência do sofrimento de uma ostra. Você, cristão que está me ouvindo, você é consequência do sofrimento de Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Você é santificado através do sofrimento de Jesus Cristo. O castigo que traz a paz para você hoje caiu
sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pérola é um material orgânico. Quando um corpo estranho entra na ostra, ela tem um sistema de defesa. Ela libera uma substância brilhante. O material é depositado em camadas sobre o invasor. A pérola é produzida pelo sofrimento da ostra. Você que está me ouvindo, cristão, Cristo sofreu para te santificar. Cristo não sofreu para hoje você se chamar de pecador. Sou pecador, não. Cristo sofreu para santificar você. Então creia, eu sou santo, eu sou santificado no sangue de Jesus Cristo. Eu sou uma pérola de grande valor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma matéria de um pescador que encontrou uma pérola de grande valor. A Bíblia diz que Jesus ele nos resgatou da maldição. Essa palavra resgatar, exagorazo, significa comprar, resgatar da perda. Cristo nos comprou da maldição. Adão nos vendeu através do pecado da desobediência. Cristo foi lá através da obediência dele e nos comprou de volta. Ele pagou o nosso resgate. Ele nos resgatou da maldição da lei. Cristão, você é uma bênção. Você tem muito valor. Não se esqueça. Jesus pagou um alto preço por você. Você é uma pessoa santa. Você é separada por Deus. 1 de Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha do que o apóstolo Pedro nos chama. Nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes de Jesus Cristo. Hoje você é uma pessoa santa. Jesus separou para você anunciar as virtudes dele nesse mundo. Nós somos sacerdócio real, nós somos reis e sacerdotes. Na antiga aliança não era possível ser rei e sacerdote simultaneamente. Hoje, na nova aliança, a bênção é dobrada. Você é rei e sacerdote. Você é rei, você é uma pessoa de autoridade. E você é sacerdote. Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Hoje você vai diante de Deus pessoalmente. Você entra na sala do Santo dos Santos. E você fala com Deus porque Ele é o seu Pai. E Ele habita em você. Você é a nação santa. Você é um povo adquirido. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Você não era povo de Deus, agora você não era filho de Deus, agora você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. 1 de Pedro 1:15, 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Olha o que Pedro disse. Aquele que chamou vocês é santo. Então sejam santos em toda a vossa maneira de viver. O que Pedro está dizendo aqui? Para você ser fanático, religioso, legalista? Não, isso não é santidade. Isso é fanatismo religioso. Legalismo, fanatismo não tem relação nenhuma com santidade. O que Pedro está dizendo é o seguinte. Deus disse, como é santo aquele que vos chamou, Deus é santo. O que é santo separado, Deus não é igual aos demais considerados deuses nesse mundo. Deus é único. Deus é singular. Sejam santos em toda a vossa maneira de ver, sejam separados em toda a vossa maneira de viver. Nós somos a luz do mundo. Nós não somos como os pecadores. Em toda a nossa maneira de viver, ser santo é ser diferente. Lembra? Deus separou você. Como você é santo em toda a vossa maneira de viver, você age de maneira diferente das pessoas do mundo. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra, você é uma pérola de grande valor. Você é de ouro, você foi comprado por um alto preço. Então, seja santo em toda a vossa maneira de viver, seja separado. Em outras palavras, haja diferente das pessoas do mundo em toda maneira de viver. Faça diferente das pessoas do mundo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo.
Sejam separados, porque eu sou separado. Sejam únicos, Deus falando, sejam únicos como eu sou único. Deus não é igual àqueles considerados deuses do mundo. Ele é único. Ele é o grande eu sou, ele é o nosso Pai. Então ele diz, sejam santos, sejam singular, seja singular como eu sou singular, seja único. É isso que ele quis dizer. Você que está me ouvindo, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Se a sua resposta for sim, você é uma pessoa santa. Santa através do sangue de Jesus Cristo. Existe uma profecia em Isaías capítulo 53, versículo 11, que diz que o justo justificará a muitos. É uma profecia relacionada a Cristo, dizendo que ele vai justificar as pessoas. Ele já justificou. Eu e você que aceitamos Jesus, você que está me ouvindo, você já aceitou Jesus? Você é uma pessoa justificada por ele. No grego, a palavra justos, dikaios, significa corretos. Justos, inocente. Eu e você fomos justificados por Cristo, nós fomos inocentados. Quando ele diz, está consumado, tetelestai, ele estava dizendo, paguei o preço. Está consumado. Paguei o preço que era necessário para o resgate, para reconciliar as pessoas com Deus. Romanos 5,18, pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A graça veio para todos os homens para justificar, para justificação de vida. Eu e você estamos debaixo da graça. Eu e você recebemos essa justificação através do sangue de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, o Paulo diz que na lei de Moisés não há um justo, não há uma pessoa justa. Para você ser justo, o critério era guardar 613 leis de Moisés. Era impossível, por isso que não existia um justo. O único que conseguiu guardar toda a lei de Moisés se chama Jesus Cristo. Um dia eu ouvi uma pregação de um pastor que ele leu esse versículo em Romanos capítulo 3, versículo 10, dizendo que não há um justo, e ele enfatizou. Ele estava dizendo que as pessoas que estavam naquele culto, elas não eram justas. Não eram justas diante de Deus. E eu fiquei perplexo, porque ele não continuou explicando. E o Paulo, ele diz no versículo 10 que nós não somos, que na lei de Moisés não tinha um só justo. Mas no versículo 23 ele disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo ele continua dizendo, fomos justificados gratuitamente. Na lei de Moisés não há um justo, mas na nova aliança eu e você fomos justificados gratuitamente. E Jesus nos fez justos diante de Deus. Você é uma pessoa justa. A pessoa justa não é uma pessoa perfeita. Uma pessoa justa foi justificada pelo sangue de Jesus. Agora você pode chegar com confiança diante de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 9, Paulo disse, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O Paulo disse, eu não tenho a minha justiça. O Paulo disse, eu não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. Por quê? As nossas justiças, está escrito na Bíblia, que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então as nossas justiças, elas não nos justificam, as nossas obras não nos justificam. O que nos justifica é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então, você que está me ouvindo, cristão, você não é justificada pelas obras da lei de Moisés, por aquilo que você faz. Você não é justificado guardando os 613 mandamentos da lei de Moisés mesmo, porque você também não vai conseguir
Você é justificado pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então creia. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo fazer você duvidar da sua justiça. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então, como está escrito em Tiago capítulo 5, versículo 16, a última parte do versículo, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, ela pode muito. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E de quem é essa oração poderosa? Sua que está me ouvindo. Você que está me ouvindo, cristão. Essa oração poderosa é sua. O Tiago diz, a oração de um justo é poderosa. A oração de uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus é poderosa. Cristão, crente, você que está me ouvindo, sua oração é poderosa. Parece que não funciona, mas está funcionando. Quando você ora pela sua família, parece que não funciona, mas está funcionando. Todos nós lembramos daquela tragédia que aconteceu na Boate Kiss. E eu ouvi muitos testemunhos. Eu lembro de um testemunho de uma mulher que o filho dela estava nessa boate. Mas ela disse, Deus, eu não aceito a morte do meu filho. Quando ela recebeu a notícia, ela falou, não aceito. Eu orei pelo meu filho. E passou alguns minutos, o filho ligou para ela e falou, mãe, eu liguei para avisar que está tudo bem. Antes da boate pegar fogo, o meu celular tocou, eu saí para atender. Então a boate pegou fogo. Você acha que isso é coincidência? É do acaso? Claro que não. Era essa mulher orando pelo filho. Olha como a oração dela foi poderosa. Salvou o filho da destruição. E outros relatos mais de pessoas que foram salvas daquela tragédia da Boate Kiss, porque alguém da família estava orando. Então você cristão, você cristã, você mulher, homem de Deus que está me ouvindo, a sua oração é poderosa. Parece que não, só parece, mas pode ter certeza que a tua oração, ela está funcionando, ela está alcançando a tua família. O Tiago disse, a oração de um justo é poderosa. E ele usou como exemplo de pessoa justa o Elias. Foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias pediu a morte. Elias sentiu medo. Ele era uma pessoa igual você, mas orou e Deus atendeu a oração dele. Você vai orar e Deus vai atender a sua oração em nome de Jesus. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? E Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhes as vestes sujas. E aí ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Essa passagem fala de mim e você. Ali estava o sumo sacerdote Josué, e o Satanás estava se opondo a ele. As vestes dele estavam sujas. As minhas vestes espirituais e as suas, antes de aceitar Cristo, estavam sujas. O diabo, ele fazia oposição a nós, ele nos acusava. Mas você aceitou Jesus? Jesus tirou a sua iniquidade passou de você. Ele colocou vestes limpas em você. Ele justificou você. Agora você não pode deixar o diabo te acusar. Porque você é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. Não deixe mais o diabo te acusar. Está escrito que a palavra Satanás significa acusador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus trocou suas vestes sujas e colocou vestes limpas em você. Então creia na sua justificação. Creia, você é justo por aquilo que Jesus fez há 2000 anos lá na cruz. Então quando você lê na Bíblia uma promessa para o justo, lembre-se, essa promessa é sua. Na Bíblia tem muitas promessas para o justo. Então quando você lê alguma promessa, fale, essa promessa é minha. Vou te dar alguns exemplos de promessas que Deus fez para os justos. Salmos
34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos de Deus estão sobre você, cristão, que é justo. Para quê? Para descer um raio na sua cabeça quando pecar? Não, não. Os olhos de Deus estão sobre você. Para te levantar quando você cair. Para te guardar, te proteger, te livrar de todo mal. Para que 1000 caia ao seu lado, 10.000 à tua direita, para você não ser atingido. Salmos 34, versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Os justos clamam e Deus responde. Deus está te ouvindo. A oração de um justo, ela é poderosa, porque Deus ouve a oração de um justo. E esse justo é você. Tome posse dessa promessa. Você é uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo. Tome posse. Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são, mas Deus dá o livramento de todas as aflições que você passar. Um dia Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar lutas, aflições, mas lembre-se, Deus disse, eu não te deixarei, não te desampararei. Os justos passam por aflições, mas Deus prometeu nos livrar de todas elas, de todas as lutas, de todas as aflições. E Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Salmos 37, versículo 25. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha o que o salmista disse. Eu tenho experiência. Fui moço, hoje sou velho. Eu sou uma pessoa experiente. Mas eu nunca vi Deus desamparar um justo. Deus é contigo, justo. Justa, justificado pelo sangue de Cristo. Deus é contigo. Ele disse, eu não te deixarei, não te desampararei. Eu lembro que um dia eu estava passando uma luta muito grande, quando eu era jovem, e eu estava andando na rua e estava com aquele sentimento de solidão. Sabe quando você se sente sozinho? E no mesmo instante Deus falou comigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. E eu acreditei. Eu estava me sentindo solitário, estava me sentindo só naquele momento, mas eu não ando por aquilo que eu sinto. Eu não sentia que Deus estava ali, mas eu não ando por o que eu sinto, eu ando pela fé. E a fé dizia, Deus está contigo, eu não te deixarei e não te desampararei. Os nossos sentimentos nos enganam. Você anda por fé, não por sentimento. Pastor, eu não sinto Deus. Quando eu oro, eu não sinto Deus. Você não tem que sentir, você tem que crer. Você não tem que sentir que Deus é contigo. Você tem que crer que Deus é contigo. É bom sentir a presença de Deus? É. Mas nem sempre você vai sentir. E nesses momentos você anda pela fé em nome de Jesus Cristo. Salmo 97, versículo 11. A luz semeia-se para o justo. Quando você não souber o que fazer, ore a Deus. Deus vai te dar uma luz. A luz do justo é igual à luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Você está desnorteado, desnorteada, não sabe o que fazer? Qual decisão tomar? Peça para Deus a direção. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. A vereda do justo, o caminho do justo é igual à luz da aurora, vai brilhando, aos poucos, brilhando. Você não consegue chegar ao final do caminho? Dê um passo de cada vez pela fé. O justo, ele anda um passo de cada vez, ele anda pela fé, um passo de cada vez. Você deu um passo, brilhou a luz, deu outro passo, brilhou a luz, vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, porque dos nossos lábios só sai coisa boa. Da boca do justo sai a palavra de Deus, sai palavras positivas. Da boca do justo sai palavras de graça que promovem a edificação daqueles que ouvem. Provérbios 12, 26. O justo é um guia para o seu companheiro. Você justa que está me ouvindo, você é um guia para as pessoas. Deus disse para Paulo, eu vou colocar você como luz dos gentios. Você crente, você cristão, você é a luz desse mundo. A luz mostra o caminho. Você vai mostrar o caminho para os pecadores. Levanta-te, resplandece,
porque já vem a tua luz. As trevas cobrirão a terra, Deus disse, mas sobre ti vem a luz do Senhor. Quanto mais trevas na terra, mais as pessoas vão atrás de luz. Você é guia para a sua família, você é guia para os seus amigos. Feliz é a pessoa que tem você como amigo, como companheiro, porque você vai influenciar essa pessoa de maneira positiva. As pessoas que não têm Deus, infelizmente, Jesus disse que se um cego guiar outro cego, eles cairão no abismo. Porque um cego vai levar o outro cego para a perdição. E é isso que está acontecendo. O diabo está levantando pessoas para influenciar jovens, com pessoas com grande influência, para levar muitas e muitas pessoas para o inferno. Você, ao contrário, você influencia de maneira positiva e levará as pessoas para a vida eterna. Provérbios capítulo 28, versículo 12. Quando os justos triunfam, a grande alegria. Quando você triunfa, a grande alegria na sua casa, a grande alegria na sua igreja, porque você é abençoado. Você vai abençoar a sua igreja, você vai abençoar a sua família, você vai abençoar os pobres. Então, a grande alegria. Então, essas são algumas de muitas promessas que Deus fez para os justos. Então, lembre-se, você é uma pessoa justificada pelo sangue de Cristo. Você é a justiça de Deus em Cristo. A sua oração pode muito em seus efeitos. Você não é justificado pelas suas justiças, pelas suas obras. Você é justificado pela justiça de Jesus Cristo. Ele se fez pecado e Deus nos fez justiça dele em Cristo Jesus. Salmos 130, versículo 7. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. No Senhor há misericórdia. Essa palavra misericórdia no hebraico é a favor. No Senhor há favor, no Senhor há graça. No Senhor há favor imerecido. E nele há abundante redenção. Deus é grande em perdoar. Por isso você deve acreditar no perdão. No perdão de Deus, Ele é o seu Pai. Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. É Deus. É Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Ele já sarou. Há 2000 anos atrás, Ele enviou Jesus Cristo e curou a mim e curou a você. Salmos 103, versículo 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Olha a analogia que o salmista faz entre Deus e o Pai aqui na terra. Como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem. Ele fez essa analogia. Você, filho, foi jovem, quando você foi criança, você com certeza aprontou muito. E os seus pais tinham que te perdoar. Os seus pais tinham que te perdoar. Como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece de mim e se compadece de você. Deus não está lá no céu irado contra você. Não, pelo contrário, Ele é grande em perdoar. Em Miqueias capítulo 7, versículo 18, tem uma profecia relacionada aos nossos pecados que já se cumpriu em Jesus Cristo. Quem é compatível a ti, ó Deus, que perdoa o pecado e esqueces a transgressão do nosso remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aqui foi uma profecia que se cumpriu em nosso Jesus Cristo. Deus disse que lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar. Por que profundezas do mar? Um lugar que nem mergulhadores e nem submarino você consegue encontrar. Por isso Ele disse que lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar, porque ninguém pode trazer de volta. Jesus já levou todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Deus apagou os nossos pecados.
ninguém pode trazer de volta para você. Então pare de tentar pegar os pecados do passado e se condenar. Se Deus lançou nas profundezas do mar, esqueça-os. Deus não vai trazer de volta. Então não tente trazer de volta. Não fique pensando nos seus erros do passado, porque Deus já te perdoou. Hebreus capítulo 10, versículos 16, 17 e 18. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescento, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Deus, ele disse aqui, na nova aliança, que eu e você pertencemos, ele disse que escreveria as leis dele nos nossos corações. As leis no Antigo Testamento eram escritas em tábuas, em pedras. Hoje, não a lei de Moisés, mas a lei de Deus, a lei do amor, a lei da nova aliança, o Espírito Santo ele colocou nos nossos corações. E ele acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Você que está me ouvindo, cristão, Deus te perdoou, Deus apagou todas as suas iniquidades. Ele disse, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus não vai lançar sobre você os seus pecados. Então creia que Deus ele te perdoa. Está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa palavra condenação no grego significa também punir. Nenhuma punição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não fique esperando Deus punir você pelos erros que você cometeu no passado. Ele disse, eu não me lembrarei mais dos seus pecados. Nós estamos debaixo da graça de Deus. O João disse que se nós pecarmos, nós temos um advogado para com o nosso Pai, e o nome dele é Jesus. Ele é a propiciação, ele é o propiciatório pelos nossos pecados. Em Isaías Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus não se lembra mais dos seus pecados. Deus apagou os pecados que você cometeu até agora. Deus apagou. Ele perdoa. Ele é grande em perdoar. Mas pastor, eu fico constantemente lembrando dos erros do passado, daquilo que eu cometi no passado. Quem lembra você é o diabo, porque está escrito que ele é o nosso acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo ele é o nosso acusador. O diabo ele faz você lembrar de erros do passado, de pecados que você cometeu anos e anos no passado. Ele ainda traz à sua memória. Para quê? Para fazer você sentir condenação, fazer você sentir culpa. E você se sentindo condenado, você se sentindo culpado, você não fala com Deus com confiança. Quando você vai orar, você fica com dúvidas. Será que Deus vai me ouvir por causa dos meus pecados? Então por isso que o diabo, ele coloca condenação no seu coração. Ele faz você se sentir culpado. Meu irmão, minha irmã, não aceite a condenação do diabo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo trouxer à sua memória erros que você praticou no passado, fale para ele, diabo, você lembra desse pecado? Eu lembro, mas Deus não se lembra. Ele apagou todas as minhas iniquidades. Ele é grande em perdoar. Ele é abundante em graça. Eu recebo a abundância da graça, recebo o dom da justiça. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus é aquele que me perdoa. Ele é o meu Pai. E como um pai se compadece dos filhos, Deus se compadece de mim. Diabo, eu não aceito a sua condenação. E você fala com Deus com confiança. Você fala, você chega ao trono da graça com confiança, sabendo que Deus te ouve e perdoou de todos os seus pecados. Geralmente, quando as pessoas buscavam a ajuda de Jesus, pedindo cura, Jesus prontamente, quando percebia que a pessoa tinha fé, ele dizia, tua fé te salvou. Mas existe um homem que antes de curá-lo,
Jesus teve que dizer para ele que ele estava perdoado. Mateus, capítulo 9, versículo 1. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Antes de curá-lo, Jesus falou: Filho, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Talvez este homem estava se condenando e por este motivo ele pensava não ser merecedor da cura divina, ou talvez ele estava pensando que aquela doença era um castigo de Deus pelos erros do passado, como muitas pessoas pensam hoje. Então provavelmente ele se autocondenava: eu mereço essa doença, eu fiz por merecer essa doença, eu plantei essa doença no passado. Então por isso Jesus falou: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 13. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. E prontamente os religiosos estavam ali para criticá-lo. Os religiosos são assim, eles criticam, eles julgam. Eles não aprenderam o que Jesus disse: não julguem para não serem julgados. Mas eu e você não devemos dar ouvidos aos religiosos, nós devemos ouvir Jesus Cristo. Mas se prepare, porque os religiosos sempre vão criticar você pela fé genuína que você tem em Jesus Cristo. Criticaram Jesus? Imagina você. Versículo 4. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Consequência, o paralítico ficou curado. Ele acreditou: não, eu estou perdoado. Então você que está me ouvindo, se você está sofrendo com algum mal, com alguma doença, com qualquer tipo de problema, e pensa que isso é castigo de Deus pelos erros do passado, tire isso da sua mente. Essa doença que está no seu corpo não é castigo de Deus pelos erros que você cometeu no passado. Isso é um ataque do diabo no seu corpo, que você deve mandar embora, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Tire a condenação do seu coração. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Creia no perdão de Deus. Pastor, eu não me sinto perdoado. Você não tem que se sentir, você tem que crer. Jesus, ele não disse para você sentir o perdão de Deus, ele não disse para você sentir a cura. Ele disse: tudo é possível àquele que crer. O justo vive pela fé. Nós vivemos pela fé e não por sentimentos. Os nossos sentimentos nos enganam. Os nossos sentimentos nos acusam. O diabo usa os nossos sentimentos para nos acusar. Você não anda por aquilo que sente, você anda por aquilo que crê. Nós andamos pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você ora, não tem que sentir que Deus te ouviu, você tem que crer. Você não tem que sentir que está perdoado, você tem que crer no perdão. Porque ele disse que é o meu advogado. Se nós pecarmos, nós temos um advogado para acompanhar. Então eu creio no perdão de Deus. Então ande pela fé, creia, você já está perdoado. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essa palavra misericórdia no hebraico significa favor. A palavra favor, a palavra graça significa favor imerecido. Então o Jeremias disse assim: olha, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus se renova a cada manhã. Por isso nós não somos consumidos. Deus não está lá no céu irado. Deus derramou a ira dele sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia a ira de Deus cairá sobre a terra, mas eu e você seremos antes arrebatados. Nós seremos arrebatados antes da ira futura que virá sobre a terra. Então ele disse que a graça de Deus, o favor de Deus
é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. A cada manhã a graça de Deus se renova. A cada manhã a graça de Deus se renova. João 1,16. E todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre graça. A graça de Deus se renova toda manhã. Jesus veio, Moisés trouxe a lei, mas a graça e a verdade veio através de Jesus. Nós recebemos a sua plenitude de graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Imagine a onda do mar. Uma onda vem, após vem outra, após vem outra. Assim é a graça de Deus nas nossas vidas. Você está debaixo da graça. Creia no perdão de Deus. Pare de se condenar. Não deixe o diabo colocar condenação no seu coração. Simplesmente creia no perdão de Deus. Então, quando Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, qual o contexto? Lamentações 3, versículos 19 e 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Jeremias disse para Deus: lembra-se do meu sofrimento, da minha aflição. Eu lembro e a minha alma se abate dentro de mim. O Jeremias ficava lembrando do sofrimento do passado e, consequentemente, ele ficava abatido, ele ficava triste. Se você ficar pensando nos erros do passado, nos problemas, nas lutas, nas humilhações que você sofreu no passado, você vai se entristecer. Você vai se entristecer. Faça como Paulo: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. O Paulo não sofria de amnésia. Quando Paulo disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam, ele estava dizendo: eu superei o passado. O Paulo perseguiu os crentes, prendia os crentes. Ele foi cúmplice na morte de Estevão, mas ele disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. Ele sabe que Deus perdoou. O Paulo tinha um passado horrível, tinha um histórico horrível contra os crentes, mas ele superou, ele acreditou que Deus perdoou e ele disse: eu esqueço-me das coisas que para trás ficam. O Paulo superou aquilo que ele praticou no passado. Ele aceitou a graça de Deus, ele aceitou a abundância da graça, ele aceitou o dom da justiça, ele aceitou o perdão que Jesus comprou para ele lá na cruz. Então Jeremias disse: eu lembro, Deus, do passado, eu lembro do sofrimento, por isso a minha alma se abate. No versículo 21, disso me recordarei no meu coração, por isso eu tenho esperança. Disso que a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então o Jeremias, ele decidiu, ao invés de ficar lembrando da tristeza do passado, eu vou lembrar de uma coisa, que a graça de Deus é a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua misericórdia, grande é o seu perdão. Creia no perdão de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Simplesmente não sinta o perdão. Creia. Você é um justo. Você é a justiça de Deus em Cristo. Creia pela fé em tudo aquilo que Jesus ele fez por você. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Esse versículo é uma profecia com relação a Jesus Cristo e já se cumpriu há 2000 anos atrás. Ele disse aqui que Jesus levaria as nossas doenças e já levou todas as nossas doenças. Jesus já levou há 2000 anos atrás, lá na cruz. Então a vontade de Deus é que você tenha saúde. A vontade de Deus é que você fique curada de qualquer mal, de qualquer doença que está no seu corpo. Então, lendo esse versículo, nós chegamos a uma conclusão. É da vontade de Deus a cura para todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas fiquem curadas. Aquele que crê verá a glória de Deus na sua vida. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão,
E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado daquela lepra. O leproso perguntou a Jesus: se o Senhor quiser, pode me curar. E a resposta de Jesus: eu quero, fique limpo. Meu querido, minha irmã, meu irmão, Jesus quer curar você. Infelizmente existem algumas igrejas que ensinam que Deus prova com doença, que Deus castiga com doença. Pensa comigo. Deus deu um cérebro para mim, para você, para nós usarmos. Então pensa comigo. Se é da vontade de Deus que as pessoas fiquem doentes, porque Ele perdeu tempo enviando Jesus para levar as nossas doenças? Se não é da vontade de Deus curar, porque Jesus sofreu na cruz? Muitas igrejas ensinam que Deus prova com doença. Eles dizem assim: olha, essa doença é vontade de Deus, essa doença, essa enfermidade é provação de Deus. Um dia eu fui orar por uma mulher, ela estava na cadeira de rodas, eu falei: olha, eu vou orar pela senhora para Deus curar. Ela falou: talvez não é da vontade de Deus me curar. Mas a culpa não é dela, a culpa é da igreja que ela frequenta, que ensina de maneira errada. Deus, Ele quer que as pessoas sejam curadas. Ele enviou Jesus há 2000 anos para levar nossas dores, para levar todas as nossas doenças. Muitas pessoas se baseiam na história do Jó para dizer que Deus prova com doenças. E muitas dessas pessoas que ensinam, muitos desses religiosos que ensinam que doença é provação de Deus, quando eles ficam doentes, não é mais provação de Deus. Quando as outras pessoas ficam doentes, eles dizem: olha, suporta isso aí, isso é provação de Deus. Deus te deu essa doença aí para ensinar uma lição. Quando a doença está no corpo deles, ou no corpo de alguém que eles amam, eles mudam de ideia. Não é mais provação de Deus. Rapidamente eles vão pedir a Deus a cura pelo filho, pelo cônjuge, pela própria vida. Quando é no próximo, é provação de Deus. Quando é na minha vida, não é provação de Deus. Deus não prova, Deus não castiga as pessoas com doenças. Deus quer que você fique completamente curado, completamente curada. Ele disse para aquele leproso: eu quero que você fique curado. Eu quero, fique limpo, fique curado. E o leproso ficou purificado. Eu e você somos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, pronto, nós somos filhos de Deus. Agora pensa comigo, você que está me ouvindo, você é pai ou mãe, ou filho, você jamais pegaria o seu filho, se você tivesse poder para isso, você jamais falaria para o seu filho: olha, filho, papai vai te dar um câncer que é para te ensinar uma lição. Ou papai vai quebrar suas pernas para ensinar uma lição. Não, você não faz isso. Você ama o teu filho. Você quer que o seu filho fique curado. Você ama tanto o seu filho que, se possível, você entregaria a própria vida por ele. Você não quer ver os seus filhos sofrendo. Deus é o teu pai. Deus é o nosso pai. Ele não quer os filhos dele sofrendo, ele não quer os filhos dele doentes. Não é a vontade dele, tá bom? Ele não castiga com acidentes, com doenças. Em hipótese nenhuma. Deus quer o melhor para os seus filhos. Só existe na Bíblia 2 pessoas que Jesus elogiou a fé. Somente 2. Elas eram consideradas impuras pelos judeus, pecadores pelos judeus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens.
Digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião. Jesus, o meu servo está doente, é possível o Senhor curar ele? Eu vou lá na casa dele, curá-lo. Não, Jesus, não é necessário o Senhor vir na minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo. Fala somente uma palavra e o meu servo vai ficar curado. E Jesus falou: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé dessa. Nem mesmo entre aqueles que se dizem de Deus, entre aqueles que dizem conhecer a palavra, eu encontrei tanta fé. Sabe o motivo? É que o pecador simplesmente acreditou em Jesus Cristo. Enquanto os religiosos colocavam obstáculos e mais obstáculos para os outros ficarem curados. Não, para Deus curar tem que fazer isso, para Deus curar tem que fazer aquilo. O pecador simplesmente chegou, acreditou e ficou curado. Jesus falou: nem no meio do povo que diz que é de Deus eu encontrei uma fé tão grande. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha a fé do centurião. Naquela mesma hora, Jesus fala só uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Naquela mesma hora, o servo do centurião, ele recebeu a cura. Jesus ficou maravilhado. Ele não era judeu, ele era considerado pecador, ele era um gentil, mas ele acreditou e recebeu a cura. Enquanto os crentes, eles complicam, eles são legalistas para receberem a bênção de Deus, eles não recebem. O pecador acredita e com facilidade recebe, porque tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível, não ao legalista, mas tudo é possível àquele que crê. Você tem que receber a cura. A cura é pela graça, não é merecimento. A maioria das pessoas que Jesus curou eram pecadores que simplesmente acreditaram e receberam a cura através de Jesus Cristo. Outra pessoa que Jesus elogiou a fé, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele respondendo, diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A mulher pediu socorro para Jesus. Jesus falou: olha, não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Porque os judeus, eles chamavam aqueles que não eram judeus de porcos e de cães, porque eram dois animais considerados imundos pelos judeus. O porco, por causa da lei de Moisés, e o cachorro, o cão, porque não era um animal doméstico, como hoje. Eles viviam na rua, moravam na rua, comiam carniça, então o povo judeu consideravam eles cães. Então Jesus falou: não é bom eu pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele disse: mulher, tua fé é muito grande, pode ir, a sua filha está curada. Essas duas pessoas foram elogiadas por Jesus. E eram duas pessoas consideradas imundas pelos judeus. Sabe por quê? Elas simplesmente acreditaram. Elas ouviram falar de Jesus, acreditaram e receberam um milagre. Tem crente que pensa que para ficar curado tem que jejuar muito, tem que ir no monte,
tem que fazer mil coisas para ficarem curadas. Não, você simplesmente tem que acreditar. Tudo é possível àquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Então a cura você não tem que merecer. A cura não é porque você é uma pessoa boa. A cura é pela graça, é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15, Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, tocou-lhe na mão, a febre a deixou e levantou e serviu-os. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, mandou a febre dela embora. Sabe por quê? Porque é da vontade dele. Você também pode fazer isso. Lembra que Jesus falou? Aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e maiores? Jesus disse, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você aí na sua casa pode fazer a mesma coisa. Tem alguém doente na sua casa, na sua família? Você pode orar, colocar as mãos, mandar a doença embora e ela vai te obedecer em nome de Jesus Cristo. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Trouxeram muitos endemoniados, muitos doentes para Jesus, e está escrito aqui que ele curou todos. Todos. E entre essas pessoas, tinham pessoas boas e más, santas e pecadores. E Jesus curou todos. Jesus curou os bons, os maus. Jesus curou os santos e os pecadores. Sabe por quê? Porque eles acreditaram. Porque a cura é pela fé. A cura é pela graça. Você não tem que praticar muitas e muitas coisas para ficar curado. O que você tem que praticar é a sua fé e a crença naquilo que Jesus Cristo ele fez. Ele curou todas as pessoas que estavam ali, sem distinção nenhuma, porque aquelas pessoas simplesmente acreditaram. Se você está doente, se você está enfermo, essa doença não é uma maldição. Isso é uma seta do diabo na sua vida, porque Cristo já te resgatou da maldição. Lá na cruz, Cristo já pagou um preço por você. Agora você tem que usar a fé e receber a cura pela fé no nome de Jesus Cristo. O justo, ele vive pela fé. Se está escrito, Cristo já levou minhas doenças e as minhas enfermidades, então pela fé você diz, eu estou curado. Está escrito na Bíblia que aquilo que Cristo é, nós somos neste mundo. O que Cristo é, eu sou neste mundo. Você deve dizer, eu sou o corpo de Cristo. O que Cristo é, eu sou. Cristo não está doente, eu sou o corpo. Então, eu também não estou doente pela fé. Deus disse para Abraão, o seu nome agora é Abraão. Mas Deus, eu não tenho nenhum filho. O seu nome é Abraão. Ele chamou a existência daquilo que não existia como se já fosse. Você deve fazer isso com o seu corpo. Antes de presenciar a cura no seu corpo, crê, eu estou curado. Você chama a existência. Deus disse, haja luz. Então você deve dizer, eu estou curado. Eu estou curado em nome de Jesus Cristo. Assim como Abraão andou pela fé, as pessoas perguntavam, qual é o seu nome? Meu nome é Abraão, que significa pai de multidões. Então eu imagino as pessoas dando risada de Abraão. Poxa, ele disse que é pai de multidões, mas ele não tem um só filho. Mas depois a fé trouxe resultado. Então ande pela fé, não duvida. Você não tem que sentir a cura, você tem que crer na cura, porque tudo é possível para aquele que crê. Você não deve duvidar. Então, se alguém falar para você, se algum crente religioso falar para você, olha, essa doença aí no seu corpo é da vontade de Deus. Deus vai te ensinar uma lição. Não aceite não, tá bom? Jesus não sofreu em vão. Jesus pagou um alto preço para levar as suas doenças e as suas enfermidades. Então ande pela fé. Você está curado, você está curada pelas feridas de Jesus Cristo. Talvez você conheça ou já ouviu falar do pastor Kenneth Hagin.
Ele estava muito enfermo quando ele era adolescente e os médicos falaram que ele não passaria dos 20 anos. Ele aprendeu a fé e ele estava deitado na cama no segundo andar na casa dele e ele aprendeu a palavra de Deus e ele falou: eu estou curado, pelas feridas de Jesus eu estou curado, eu creio. E Deus falou com ele: o que uma pessoa que com saúde, que está curado, está fazendo essa hora na cama? Ele falou: eu vou me levantar. Ele se levantou, a família estava tomando café na mesa e quando olharam para cima, no alto da escada, ele estava descendo. Ele ficou curado. Os médicos falaram para a mãe dele que ele estava em pé por força de vontade. E a mãe disse: não, ele não está de pé por força de vontade, ele está de fé, ele está de pé pela fé. Quando ele era jovem, ele disse que foi para um culto e a face dele paralisou. Ele falou: eu vou para o culto. O pastor chamou as pessoas na frente, ele foi, recebeu a oração e preste atenção, o que é andar por fé. Ele recebeu a oração e falou: pronto, estou curado. O pastor orou por mim, eu creio, pelas feridas de Jesus eu estou curado. Ele voltou para o lugar e a amiga falou para ele: o Kennedy, você está curado? Ele falou: eu estou curado. Ela olhou para o rosto dele e o rosto não tinha mudado, continuava paralisado. E ela insistia: Kennedy, você tem certeza que está curado? Porque não parece que você está curado. Ele dizia: eu estou curado em nome de Jesus. Eles saíram da igreja, ele foi levar a amiga na casa e naquela época tinha pouca iluminação nas ruas, então entre um poste e outro existia uma distância e era um pouco escuro. Então quando chegava debaixo do poste, ela olhava para ele e dizia: Kennedy, não parece que você está curado. Você está curado? Ele dizia pela fé: eu estou curado. Passava no escuro, chegava debaixo do poste, ela dizia: Kennedy, teu rosto não mudou nada. Ele disse: eu estou curado, em nome de Jesus. Foram para casa. No outro dia ela ficou ansiosa para ver o rosto dele. E acredite, o rosto dele voltou ao normal. Por quê? Porque ele andou pela fé. Ele fez o que está escrito em Romanos, que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. É assim que você deve fazer como Kenneth Hagin. Você deve andar pela fé. O médico disse que eu vou morrer. A última palavra é a de Deus. Graças a Deus pelo médico, graças a Deus pela medicina. Mas a última palavra é a de Deus. Comece a andar pela fé. Eu creio. O meu corpo diz que não, mas a minha fé diz que eu estou curada, que eu estou curado. O meu corpo diz que não, mas a minha fé diz que pelas feridas de Jesus eu estou curado. Você vive pela fé. Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O justo vive pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o Paulo diz que nós somos salvos pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido. Eu e você somos salvos pelo favor imerecido de Deus, não porque merecemos. Você não merece o céu, eu também não mereço. Por isso que nós somos salvos pela graça. Por isso nós temos que receber a salvação que Jesus conquistou para nós. Nós temos que receber a abundância da graça e o dom da justiça. Um dia eu estava na rua e tinha um camelô com o rádio ligado e eu ouvi um pouco da pregação de um pastor nessa programação na rádio. Ele dizia assim: olha, tem gente que diz que nós somos salvos somente pela graça. Não, nós não somos salvos somente pela graça. Então quando eu ouvi esse pastor dizendo isso, eu pensei comigo: ou esse pastor está errado, ou o apóstolo Paulo está errado. O Paulo diz que eu sou salvo pela graça. Esse pastor disse que não é somente pela graça. Qual dos dois está errado? É óbvio que o pastor. Entre o apóstolo Paulo e qualquer pastor, eu fico com Paulo. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, recebeu o evangelho
e transmitiu para mim e para você. Então, se o Paulo disse que nós somos salvos pela graça, eu acredito. Receba a salvação, receba a abundância da graça e o dom da justiça. O único que mereceu entrar no céu foi Jesus Cristo. E Ele nos deu a vida eterna. Ele mereceu, conquistou e deu a vida eterna para mim e para você. Um dia o apóstolo Paulo expulsou um espírito de adivinhação de uma moça. E os senhores dessa mulher obtinham muitos lucros com as adivinhações dela. Mas depois que o demônio saiu, os lucros cessaram. Então prenderam o apóstolo Paulo depois desse episódio, Paulo e Silas. Primeiro bateram neles, deram uma surra neles. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles cantavam hinos a Deus, eles adoravam a Deus. Olha que lição que nós podemos aprender quando formos perseguidos, quando passarmos por lutas. Sabe o que devemos fazer? Adorar a Deus, como Paulo e Silas. Eles sofreram uma surra e mesmo assim eles adoraram a Deus. Enquanto eles oravam, Deus fez um terremoto naquela prisão, naquela cadeia, e o carcereiro, admirado com esse milagre, em Atos capítulo 16, versículo 30, perguntou para Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta do Paulo foi simples: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Olha que simples a resposta do Paulo. Você quer ser salvo? Sim. Crê em Jesus, será salvo tu e tua casa, porque a salvação é simples. Os homens complicam. As pessoas, os religiosos complicam a salvação e ela é simples. O Paulo, ele disse: creia em Jesus. O Paulo não estabeleceu 1000 critérios para aquele homem herdar a salvação. O Paulo não disse: olha, você tem que seguir várias regras para conseguir entrar na vida eterna. Não, o evangelho é simples. Creia em Jesus, será salvo tu e tua casa. Os homens religiosos, eles burocratizam a entrada das pessoas no reino dos céus. Um dia Jesus falou assim para os religiosos: vocês não entram e não deixam as pessoas entrarem no reino dos céus. Porque eles burocratizavam. Para entrar no reino dos céus tem que seguir várias regras. Tem que seguir muitas regras religiosas. E meu amigo, você não tem que seguir regra religiosa nenhuma. Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Então você é uma pessoa salva. Você não tem que seguir regras legalistas, religiosas, ensinado por homens religiosos. A salvação é fácil, a salvação é simples. A palavra de Deus é simples. João 6,47, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Olha que simples. Jesus falou: aquele que acredita em mim tem a vida eterna. Jesus não disse: olha, aquele que seguir essas regras religiosas, aquele que seguir esses critérios, essas regras legalistas, herdarão o reino dos céus, tem a vida eterna. Não, ele foi simples. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Os judeus odiavam Zaqueu porque ele cobrava impostos. Ele era ladrão. Mas um dia Zaqueu, ele queria ver Jesus. Jesus passou ali perto da casa dele, ele foi ver Jesus. E Jesus passou embaixo da árvore que Zaqueu estava e disse: Zaqueu, desce porque hoje eu vou para a sua casa. Jesus foi para a casa de Zaqueu e Zaqueu disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa. Olha que simples. Se fosse um religioso, se fosse um fariseu que estivesse ali na casa de Zaqueu,
com certeza o fariseu condenaria ele, com certeza o fariseu ensinaria muitas regras religiosas, legalistas para o Zaqueu, mas Jesus foi simples. Hoje veio salvação a esta casa. Por isso que os religiosos ficavam bravos com Jesus. Sabe por quê? Jesus, ele mostrava a salvação como algo simples, comum, que qualquer pessoa poderia alcançar acreditando nele. Você lembra do ladrão da cruz? Na última hora ele foi salvo. Ele disse para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, ele falou assim: olha, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Jesus morreu e foi para o inferno, passar 3 dias. No terceiro dia, ele ressuscitou. Então ele disse para o ladrão da cruz: eu te digo hoje, vírgula. A vírgula faz toda a diferença em uma frase. Hoje estarás comigo no paraíso. E aquele homem foi salvo na última hora. Olha que simples. Se aquele homem falasse para um fariseu religioso: olha, o que eu faço para ser salvo? Olha, você tem que seguir essas regras, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E faz isso. São muitas regras religiosas. Com certeza, os religiosos, eles são assim. Eles sempre complicam o caminho de Deus. Os religiosos sempre complicam as pessoas. Os religiosos prendem as pessoas nas suas teorias legalistas. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Chega de religião, chega de legalismo religioso. As pessoas buscavam a ajuda de Jesus pelas suas curas. E o que era comum Jesus falar para aquelas pessoas? Tua fé te salvou, tua fé te curou, tua fé te salvou. Levanta-te, pega a tua cama e anda. E se um desses doentes pedissem ajuda para os religiosos, com certeza os religiosos diriam que esse doente, que era necessário esse doente praticar várias e várias regras religiosas para alcançar a cura. Jesus era simples. O Paulo um dia escreveu para a igreja de Corinto e ele disse assim: olha, eu tenho medo que, como a serpente enganou a Eva, o diabo também engane vocês e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é simples. O Evangelho é ouvir, é crer, ficar curado, ser salvo. Os homens complicam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é simples, é descomplicado. Eu já ouvi muitos crentes dizerem assim: como é difícil servir a Deus. Se você perguntar para mim, pastor Fábio, é difícil servir a Deus? Eu vou dizer para você, claro que não. Mas não é difícil servir a Deus. Por que muitos crentes acreditam que é difícil servir a Deus? Porque esses crentes, eles não estão servindo a Deus, eles estão tentando seguir regras religiosas. Eles estão tentando seguir doutrinas de homens. Por isso que elas acham difícil. Elas seguem regras religiosas e pensam que isso é fazer a vontade de Deus. Mas a culpa não é dessas pessoas, a culpa é dos líderes religiosos legalistas que prendem as pessoas nesse tipo de ensinamento. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham a mim os que estão cansados e oprimidos pela religião. A religião oprime as pessoas. A religião deixa as pessoas cansadas espiritualmente. Então Jesus falou: venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos,
eu aliviarei vocês. Você conhece a verdade te liberta das cadeias da religião. Jesus falou, eu aliviarei vocês. E com os ensinamentos dele, ele aliviava o fardo, o jugo pesado que a religião colocava neles. Tomai sobre vós o meu jugo, Jesus falou. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O fardo da religião é pesado. Jesus falou com relação aos religiosos, vocês colocam fardos, pesos nas pessoas que nem com o dedo vocês querem movê-lo. Os religiosos, eles são assim, eles oprimem as pessoas, mas você que está me ouvindo, creia, você cristão, já aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se a sua resposta é sim, você é uma pessoa salva, simples, fácil e descomplicado. O Evangelho é simples. Os homens é que complicam. O Evangelho é simples e descomplicado. Se você que me assiste não aceitou Jesus, você não é uma pessoa salva. Você quer ser salvo? Eu vou orar por você. Eu vou orar por aqueles que são salvos também, que estão doentes. Porque a vontade de Deus é que você fique curado, curada. Jesus não morreu em vão na cruz. Ele morreu para te salvar, para curar você. Eu quero orar por vocês. A salvação é simples. Pastor, eu quero aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu vou orar e você receberá a salvação agora. Eu quero orar por todos vocês, os não salvos e os salvos. Você que quer aceitar Jesus, repita essa oração comigo. Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E eu te peço, entra no meu coração, porque eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai querido, eu te apresento essa pessoa que neste momento foi salva. Te apresento também os crentes que já são salvos, mas alguns estão doentes, com problemas financeiros. Meu Deus, Jesus não morreu em vão. Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Jesus levou nossas doenças, nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu oro por todos neste momento. E, meu Deus, na autoridade que há no nome do teu Filho, Jesus, nesse nome todo joelho se dobra. E eu ordeno doenças, pensamentos negativos, todo o mal do corpo, da mente e do espírito desta pessoa, sai em nome de Jesus Cristo. Porque, meu Deus, eu abençoo todas elas. Eu abençoo todos os que ouviram, os que assistiram essa mensagem. Eu abençoo a todos em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Não se esqueça, você foi santificado, justificado, perdoado, curado e salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus te abençoe. Curta minha página no Facebook, inscreva-se no meu canal e até a próxima mensagem, em nome de Jesus.